O ano é 1941 e Adolf Hitler está no auge do seu poder na Europa. A máquina de guerra alemã, implacável e eficiente, já havia subjugado a Polônia e a França, e a própria Grã-Bretanha, apesar da resistência heróica, se encontrava em situação precária. As famosas palavras de Winston Churchill, "lutaremos nas praias", ainda soavam como uma promessa distante, enquanto a melhor hora da Inglaterra parecia cada vez mais um sonho distante. Hitler estava prestes a concretizar seu objetivo. A invasão da União Soviética em junho de 1941 também foi um sucesso inicial. Com a tomada de Kiev e Smolensk, as tropas alemãs avançaram em direção a Moscou, imponentes e imparáveis. Se a situação tivesse permanecido inalterada, a Europa teria caído com o domínio nazista em breve. No entanto, uma decisão crucial tomada por Hitler no final de 1941 mudaria o curso da história: a declaração de guerra aos Estados Unidos. Em dezembro daquele ano, Hitler, em um momento de ousadia e talvez até mesmo de arrogância, decidiu expandir suas ambições para além da Europa e do norte da África, mirando em uma nação gigante do outro lado do Atlântico. A história nos conta o que aconteceu em seguida: a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, galvanizando os aliados e levando à derrota da Alemanha nazista. Mas, e se a história tivesse tomado outro rumo? E se Hitler tivesse conquistado a Europa e, em seguida, voltado sua atenção para os Estados Unidos sem se preocupar com ameaças em seu próprio território? Quais seriam seus planos? Qual seria a visão de um Estados Unidos nazificado? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao fatídico evento que, no final das contas, custou a guerra a Hitler: a declaração de guerra aos Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, em um ataque surpresa, devastou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Desferiu um ataque brutal, que durou apenas 1 hora e 15 minutos. No entanto, nesse curto período, o ataque japonês matou 2.403 americanos, incluindo 68 civis, e danificou ou destruiu 19 navios dos Estados Unidos. A declaração de guerra do Japão, que deveria ter chegado pouco antes do ataque, mas que inexplicavelmente foi atrasada, chegou durante o ataque. A partir daquele momento, os Estados Unidos estavam oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos ainda não estavam em guerra com a Alemanha, pelo menos ainda não. Quando o ataque ocorreu, Adolf Hitler estava em seu quartel-general, na Toca do Lobo, um bunker sombrio e deprimente que os nazistas haviam instalado na frente do Oriental. Era lá que Hitler se encontrava, ponderando sobre uma campanha na Rússia que havia começado com um tanto brilho, mas que estava estagnada. Suas promessas de uma rápida vitória sobre a União Soviética estavam em frangalhos, pois suas tropas foram detidas nos arredores de Moscou, e o general Inverno estava fazendo estragos em suas tropas. Os nazistas sofreram cerca de 750 mil baixas devido ao frio rigoroso na Rússia, agravado pela falta de equipamentos adequados, incluindo roupas de inverno para lidar com as condições adversas. Hitler havia prometido à sua tropa a vitória no verão. A União Soviética resistiu. As tropas alemãs estavam morrendo, seus tanques e caminhões estavam imobilizados pela neve e a geada estava mutilando aqueles que não haviam sucumbido ao rigoroso inverno russo. Era enquanto contemplava o que se provou ser o primeiro fracasso da sempre avançada Wehrmacht que Hitler recebeu a notícia do ataque japonês a Pearl Harbor. Apesar de ser um aliado do Japão, Hitler não havia sido informado sobre o ataque. Embora ele tenha declarado verbalmente que se juntaria ao Japão se este declarasse guerra aos Estados Unidos, ele não tinha obrigação de fazê-lo. Não havia um tratado formal com o Japão. Hitler poderia facilmente ter permitido que o Japão lutasse sua própria guerra enquanto ele se concentrava em dominar a Europa. Afinal, os Estados Unidos não iriam se precipitar em uma guerra com a Alemanha devido aos ataques. A raiva americana estava direcionada ao Japão, com a Alemanha sendo vista como algo inconsequente pelo público americano. Na verdade, apenas 2 semanas antes de Pearl Harbor, 75% dos americanos eram contra a guerra contra a Alemanha. Essa ameaça estava do outro lado de um vasto oceano. Embora Franklin D. Roosevelt, ou FDR, compreendesse a verdadeira ameaça que Hitler representava, ele sabia que não podia declarar guerra à Alemanha com a opinião pública tão fortemente contrária à declaração. Se Hitler tivesse apenas ficado quieto e deixado os Estados Unidos e o Japão lutarem, FDR teria que encontrar outra maneira de envolver os Estados Unidos na guerra contra os nazistas. Mas, no final das contas, ele não precisou de uma desculpa. Encantado com a agressão japonesa contra os Estados Unidos, Hitler apressadamente se preparou para reescrever um discurso que pretendia proferir no Reichstag em 10 de dezembro.
Atrasado por um dia, o discurso acabou incluindo um longo e inflado ataque à FDR. Antes de Hitler tornar oficial, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Adolf Hitler tinha ambições maiores para os Estados Unidos do que muitos imaginavam na época. Acreditando, talvez tolamente, que o ataque do Japão desviaria recursos do teatro europeu para lidar com a ameaça japonesa crescente, Hitler se sentiu seguro para lançar o peso da Alemanha em uma guerra contra a América. Afinal, ele acreditava que essa luta aconteceria mais cedo ou mais tarde, desde a década de 1920. Em seu segundo livro, escrito em 1928, mas não publicado até 1961, Hitler declarou que fortalecer a Alemanha para que estivesse pronta para a guerra contra os Estados Unidos era um dos objetivos principais do movimento nazista. Parte de seu raciocínio era que os Estados Unidos representavam uma das maiores ameaças à sua visão de dominação mundial. A América era enorme, tinha uma população imensa, muito maior que a da Alemanha e Áustria. Ao tomar a Europa, Hitler acreditava que poderia equilibrar os números em preparação para uma eventual guerra contra os Estados Unidos, em que a Europa nazista combinaria suas forças para combater o inimigo americano. Afinal, os Estados Unidos são cerca de 28 vezes maiores que a Alemanha. Hitler não necessariamente temia o tamanho maior da América. Sua conquista da Europa nivelaria o campo de batalha, pelo menos em termos de pessoal. Ele invejava esse tamanho porque tinha um objetivo maior para as guerras que estava travando: construir uma raça ariana superior. Hitler via suas guerras como uma forma de livrar o mundo daqueles que ele considerava racialmente inferiores, com minorias geralmente sendo alvo de seus ataques. Os nazistas mataram milhões de judeus e ciganos durante a Segunda Guerra Mundial e teriam voltado sua atenção para outras minorias, especificamente porque Hitler queria eliminá-las do conjunto genético para garantir que elas não pudessem corromper o que ele via como o desenvolvimento de uma nova raça de super-homens. Os Estados Unidos, Hitler via o terreno fértil, para usar um termo mais brando. Para ele, o tamanho da América não a tornava apenas uma ameaça, mas a transformava em um lugar onde Hitler poderia obter os recursos de que precisava para promover a ideologia racista que alimentava tudo o que ele fazia. É nesse desejo que começamos a ver as verdadeiras intenções de Hitler ao declarar guerra aos Estados Unidos quando o fez. Ele acreditava que estava aproveitando uma oportunidade para atacar os Estados Unidos quando ele estava mais fraco. Sua cooperação com o Japão, combinada com a posição dominante que já ocupava na Europa, o ajudaria a garantir um país que poderia fornecer os vastos recursos que ele precisava para promover a difusão do que ele acreditava ser a raça perfeita do mundo. E a mais, Hitler não teria simplesmente usado os Estados Unidos por seu tamanho e recursos. Ele também via o país como fornecendo exatamente o que ele precisava para desenvolver sua raça superior: sangue ariano. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler estava estacionado na linha de frente da Segunda Batalha do Marne. De acordo com um historiador de Cambridge chamado Brandon Sims, foi lá que ele encontrou 2 soldados americanos que, no final das contas, causaram uma grande impressão em Hitler em sua visão do que o homem perfeito deveria ser. Ambos os soldados eram altos, tinham olhos azuis e cabelos loiros e longos. E naquele momento, de acordo com Sims, Hitler ficou fascinado com os Estados Unidos, porque viu nele o lugar onde poderia encontrar uma abundância do DNA ariano que ele precisava para garantir que sua nova raça superior pudesse crescer. Sua teoria era simples: desde que a América foi fundada em julho de 1776, ela acolheu imigrantes de toda a Europa, mas esses não eram quaisquer imigrantes aos olhos de Hitler. Eles eram os melhores e mais brilhantes que a Europa tinha a oferecer. Eles tinham espíritos aventureiros e eram os mais resilientes do continente. Esses imigrantes intrépidos passaram mais de 150 anos não apenas prosperando em um espaço imenso e rico em recursos que a América tinha a oferecer, mas também tiveram filhos que carregavam o sangue dos mais fortes da Europa. Os Estados Unidos já estavam no caminho para atingir a pureza racial que Hitler desejava. E a legislação do país apoiava sua teoria, pelo menos aos olhos de Hitler. Os Estados Unidos estavam repletos de lei de integridade racial, que proibiam pessoas de 2 raças diferentes se casarem durante a década de 1940. Tomemos o estado da Califórnia como exemplo. Em maio de 1943, entrou em vigor uma lei que obrigava qualquer pessoa que solicitasse uma licença de casamento a declarar sua raça antes que a licença fosse concedida. Isso servia
para apoiar as leis da Califórnia sobre o casamento interracial na época, que afirmavam: Nenhuma licença pode ser emitida autorizando o casamento de uma pessoa branca com um afrodescendente, mulato, mongol ou membro de raça malaia. Além disso, havia a Lei de Imigração de 1924. Basicamente, impedia a imigração da Ásia para os Estados Unidos e impôs limites rigorosos ao número de imigrantes que podiam entrar da Europa Oriental e Meridional. Para Hitler, essa lei significava que os Estados Unidos tinham medidas em vigor para impedir a entrada de pessoas consideradas indesejáveis, particularmente a de ascendência eslava, aumentando ainda mais a pureza racial da América no processo. Portanto, começamos a ter uma imagem mais clara da intenção de Hitler para os Estados Unidos, se ele tivesse conseguido realmente vencer a Segunda Guerra Mundial. Em um sentido distorcido, ele via a América como uma alma gêmea da Alemanha, um lugar onde ele poderia promover suas ambições de criar uma raça superior, enquanto desfrutava do espaço e dos recursos, tanto tradicionais quanto em termos das pessoas que viviam no país, para garantir que essa raça permanecesse pura. Talvez seja por isso que ele foi tão rápido em se precipitar na guerra com os Estados Unidos, quando não era obrigado a fazê-lo. Mas vamos imaginar por um momento que Hitler não declare guerra aos Estados Unidos. Em vez disso, ele deixa o Japão lutar sua própria batalha, deixando o FDR incapaz de encontrar um motivo para levar a guerra à Alemanha. Como resultado, Hitler poderia redirecionar seus esforços para a União Soviética, tomar o resto da Europa, incluindo a Grã-Bretanha e sua marinha, antes de voltar para atacar Moscou com tropas mais bem equipadas do que as que havia implantado durante sua primeira tentativa. Resultado, Hitler poderia ter vencido no teatro europeu. E agora, com a Europa sob seu controle total, ele pode voltar sua atenção para os Estados Unidos, a terra do sangue ariano puro, que é essencial para seu desejo de criar uma nova raça superior. Qual seria seu plano então? Oficialmente, não havia plano, pelo menos é o que afirma o próprio homem. No início de 1941, a revista Life enviou John Kudahy à Alemanha para relatar o que estava acontecendo no país, enquanto este estava em processo de dominar a Europa. Kudahy conseguiu uma entrevista individual com Hitler, que não hesitou em transformar a sessão em uma oportunidade para transmitir uma mensagem à América. No início, Hitler parecia enviar um aviso ao seu entrevistador americano. Ele apontou que os comboios que eram enviados de qualquer nação para um país contra o qual ele estava lutando significavam um ato de guerra. Hitler então apontou que a América estava enviando esses comboios para a Grã-Bretanha, mas, infelizmente, ele não tinha a intenção de responder com violência naquele momento. Kudahy pressionou o assunto. Ele afirmou que a maioria dos americanos apoiava a guerra contra a Alemanha porque acreditava que a ameaça nazista não ficaria confinada à Europa. Isso não era tecnicamente verdade, como revelamos anteriormente ao apontar que 75% dos americanos não queriam a guerra contra a Alemanha apenas semanas antes do ataque a Pearl Harbor. No entanto, Kudahy estava pelo menos comunicando o que a liderança americana sentia. Quando a Europa caísse, os Estados Unidos seriam os próximos alvos. De acordo com Kudahy, Hitler rejeitou a ideia, até mesmo rindo da ideia de lançar uma invasão contra a América. Falando através de um tradutor, Hitler afirmou que o próprio pensamento de invadir os Estados Unidos era tão fantástico quanto uma invasão na Lua. Simplesmente não poderia e não aconteceria. Hitler até mesmo insinuou sua opinião sobre os americanos ao dizer a Kudahy que ele acreditava que o povo americano era muito inteligente e tinha bom senso demais para pensar que tal invasão poderia acontecer. Afinal, como a logística de tal ataque funcionaria? Argumentou Hitler. A Alemanha teria que mover milhões de soldados através do Oceano Atlântico apenas para ter um ponto de apoio nos Estados Unidos, com essas tropas provavelmente sendo recebidas pela Marinha Americana e bombardeadas durante a viagem. Um argumento lógico. A entrevista de Kudahy passou a abordar questões relacionadas à economia. Ele explicou a Hitler que muitos americanos também estavam preocupados com o que uma vitória nazista na Europa significaria para a economia global, especialmente com a Alemanha controlando tantos recursos. Além disso, os Estados Unidos estavam cientes dos campos de trabalho que a Alemanha havia instalado, com alguns acreditando que as vantagens econômicas de tal mão de obra barata seriam semelhantes à vantagem que os Estados Unidos tiveram ao usar a mão de obra escrava. Novamente, Hitler aliviou os medos americanos através da entrevista. Ele afirmou que as condições de trabalho eram muito difíceis na Alemanha naquele momento devido à guerra. Quando ele tivesse completado sua conquista, melhorar essas condições, pelo menos para o povo alemão, seria sua prioridade. E depois de alcançar isso, sua visão para a economia pós-Segunda Guerra Mundial seria uma em que a Alemanha trocaria bens por bens.
Ele também destacou um exemplo: os estados balcânicos poderiam trocar seus estoques agrícolas pelos produtos industriais e comerciais criados pela Alemanha. Os Estados Unidos não seriam nem mesmo afetados, afinal, era muito complicado para eles transportar esses bens para a Europa de qualquer maneira. A entrevista pintou a imagem de Hitler como um homem que viu os Estados Unidos como inconsequentes para sua conquista da Europa. Não no sentido de que eles não eram uma ameaça, mas sim no sentido de que ele acreditava que a América não tinha interesse em interromper o que ele estava fazendo e não seria afetada de qualquer maneira. Ele afirmou que a Alemanha não iria invadir os Estados Unidos. A própria ideia era absurda. Em vez disso, Hitler estava simplesmente criando uma Europa unificada sob o regime nazista e caíssem sobre o guarda-chuva de seu crescente império. Os verdadeiros planos de Hitler eram muito diferentes daqueles que ele havia revelado durante sua entrevista à Life. Ele absolutamente planejava invadir, e seu primeiro passo para lançar essa invasão seria construir uma marinha capaz de realizar a façanha supostamente fantástica de transportar milhões de tropas nazistas através do Atlântico e para os Estados Unidos. Após a vitória na Europa ser alcançada, encerrando essencialmente a Segunda Guerra Mundial sem a participação americana no processo, Hitler pretendia investir pesadamente na nova marinha da Europa nazista. Vemos indícios de como isso poderia ter sido com o Plano Z, a intenção de Hitler de construir uma marinha que rivalizasse com a frota britânica em termos de pura força. O dinheiro foi canalizado para a Kriegsmarine, a marinha alemã, com o plano original de construir uma frota mais poderosa que a da Grã-Bretanha até 1945. Se tudo tivesse ocorrido conforme o planejado, a guerra na Europa teria terminado até então com essa nova marinha pronta para navegar até os Estados Unidos, talvez acompanhada pelos muitos navios que os nazistas teriam reivindicado como parte de sua vitória. Mas o plano Z nunca foi realizado. Em vez disso, Hitler se concentrou na produção de submarinos, com seus U-boats se mostrando adversários formidáveis onde quer que fossem, mais baratos de construir do que os couraçados e destroyers que teriam composto o plano Z. Os U-boats foram uma ameaça constante para os navios aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Se Hitler tivesse conseguido lançar sua guerra contra os Estados Unidos como planejado, esses mesmos submarinos provavelmente teriam sido implantados no Atlântico. Após o relançamento do Plano Z, Hitler teria expandido sua marinha enormemente, fortalecida pela capacidade de construção e pelos recursos que vieram com seu controle da Europa. Destroyers e couraçados e transportes teriam sido acompanhados por frotas de U-boats, oferecendo proteção durante a perigosa viagem pelo Atlântico. Além disso, com o Japão ainda em jogo, idealmente, Hitler pode ter sido capaz de contar com os Estados Unidos, tendo que desviar dos recursos navais para o Pacífico, para repelir os navios japoneses. Eventualmente, ele acreditava que poderia desembarcar tropas em solo americano. Outros indícios de sua estratégia incluíam a competição America Bomber. Iniciada em 1942, a competição incentivava os fabricantes alemães a construir aeronaves capazes de lançar ataques de bombardeio contra os Estados Unidos. No entanto, a competição começou no meio da guerra, enquanto os Estados Unidos já estavam envolvidos, e a Alemanha estava rapidamente ficando sem recursos. No final, ela produziu apenas 5 protótipos de aeronaves antes de ser abandonada, porque os nazistas não tinham pontos de lançamentos para as aeronaves de onde poderiam realizar ataques de bombardeio. Mas é outro exemplo dos planos potenciais de Hitler para os Estados Unidos e uma abordagem que ele poderia ter considerado se tivesse adiado sua declaração de guerra e se concentrado em tomar a Europa antes de voltar sua atenção para a América. Agora, digamos que Hitler tenha sido bem sucedido em sua invasão nos Estados Unidos. O Plano Z o permite enviar tropas para o Atlântico e, de alguma forma, essas tropas conseguem derrotar as tropas americanas em seu próprio território. A campanha do America Bomber também é bem sucedida, com Hitler sendo capaz de lançar um ataque nas principais cidades americanas. Hitler vence. Os Estados Unidos caem sob o controle nazista e então ele teria imposto e intensificado as rigorosas políticas de imigração do país para manter as pessoas indesejáveis de fora, provavelmente continuando a matar essas mesmas pessoas na Europa. E há grandes chances de que sua ira racial tivesse se voltado para qualquer pessoa que não fosse caucasiana e da linhagem europeia que ele achava necessária para sua raça superior. Em particular, os nazistas admiravam a era Jim Crow, de leis que discriminavam massivamente os afro-americanos.
Na verdade, o The History Channel argumenta que essas leis serviram de inspiração para as leis muito mais severas que a Alemanha implementou para lidar com os judeus e os ciganos, tornando provável que, caso Hitler invadisse os Estados Unidos, ele teria tornado essas leis da era Jim Crow ainda mais severas. Um genocídio racista teria sido implementado para reforçar a suposta pureza da população americana. Se isso parece descabido, considere isto. Em 2019, o site de notícias CBC News do Canadá relatou sobre um livro que acabara de entrar na Biblioteca e Arquivos do Canadá, ou LAC. Traduzido para o inglês, o título do livro é Estatísticas, Imprensa e Organizações da Judéia dos Estados Unidos e Canadá, e dentro da capa há uma inscrição que diz Ex Libris Adolf Hitler, o que significa que este foi um livro criado para o líder nazista. Aninhadas em suas 137 páginas, há listas após listas de cidades dos Estados Unidos e do Canadá, com cada cidade contendo estatísticas relacionadas à raça das pessoas que viviam nessas cidades. O livro explicitamente ataca os judeus, e de acordo com a CBC, ele provavelmente revela o plano que Hitler tinha caso os nazistas tomassem os Estados Unidos. A solução final. Em outras palavras, o extermínio em massa da população judaica americana, da mesma forma que os assassinatos de tantos milhões de judeus nos campos de concentração que o Hitler havia criado por toda a Europa. Não é exagero supor que a atenção de Hitler teria se voltado para outras pessoas depois de completar sua solução final contra os judeus afro-americanos. Qualquer pessoa que não se alinhasse com a visão de Hitler sobre pureza racial, os homens altos, loiros e de olhos azuis que ele havia encontrado durante seu serviço na Primeira Guerra Mundial, eventualmente teria sido erradicada. Felizmente, os horríveis planos de Hitler nunca se concretizaram. Esticados demais ao tentar travar uma guerra em múltiplas frentes, além das inadequações táticas de Hitler que foram reveladas quando ele não conseguiu alcançar a vitória rapidamente, os nazistas acabaram perdendo a Segunda Guerra Mundial. E, provavelmente, o plano Z de Hitler para criar uma marinha massiva não o teria ajudado a chegar aos Estados Unidos de qualquer maneira. Afinal, os Estados Unidos produziram uma arma nuclear antes da Alemanha, e há grandes chances de que os Estados Unidos tivessem mostrado tão pouca hesitação em implantar essa arma contra os nazistas quanto fizeram contra os japoneses, se necessário. Ainda assim, o pensamento dos Estados Unidos sobre o controle de Hitler envia arrepios à espinha, principalmente porque, de certa forma, ele viu o país como uma alma gêmea. Mas o que você acha? Havia alguma chance de Hitler ter invadido os Estados Unidos com sucesso, seja através do plano Z ou de algum outro método? Ou os planos de Hitler para os Estados Unidos estavam fadados ao fracasso desde o início? Diga-nos o que pensa aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e deixe um like. Até o próximo Itinerário Misterioso.